Oi, pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então nos últimos vídeos a gente trabalhou essa questão do par conjugado, né? Aqui, ó, usando o par conjugado marronzinho, o par conjugado rosinha, certo? Muito bem, então tem essa balança da conjugação, né? Essa gangorra da conjugação. O equilíbrio químico vai pender para um lado ou para o outro. Dá para tratar isso de forma qualitativa ou de maneira quantitativa. Nós brincamos agora no exercício 9 de forma qualitativa, usando aquela figurinha lá que o tio mostrou para vocês. À medida que a força de uma base aumenta, o ácido conjugado dela, a força dela é menor, ela diminui, né? Se eu tenho de um lado um ácido muito forte, a base conjugada dele vai ser fraca, muito fraca. Se eu tenho de um lado uma base muito forte, o ácido conjugado dele vai ser muito fraco. Ou o contrário, se eu tenho uma base muito fraca de um lado, eu vou ter um ácido conjugado muito forte. Né? Existe essa brincadeira, essa gangorra da conjugação, que dá para trabalhar de forma qualitativa ou quantitativa. O exercício 9, o tio mostrou para vocês que sempre quando eu pego o par conjugado, né, e comparo, né, quando eu olho para os dois pares conjugados envolvidos na reação e comparo sempre o ácido de um com o ácido do outro, a base de um com a base do outro, né? Sempre vai ter um lado que vai ser forte e outro lado que vai ser fraco. Só que tratamos isso de maneira qualitativa. Vamos ver de forma quantitativa? Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo para você ver, olha lá. Exemplo 1. Olha lá, vamos botar para reagir ácido fluorídrico com, ó, vou fazer com corzinha, bem bonitinha, para você entender, com NH3, certo? Ah lá, quando eu boto ácido fluorídrico com NH3, o ácido fluorídrico protona o NH3, formando NH4+, e íon fluoreto menos. Ó, aqui, como ele está protonando o NH3, ó, né? Ó, o próton está saindo daqui e aí ele vira fluoreto menos. Ó, esse aqui é o meu ácido. Essa daqui é a minha base conjugada, de marronzinho. Esse par conjugado está de marrom. Aqui, ó, o NH3 está recebendo o próton, virando NH4+. Então, ela é minha base. Depois que a minha base recebe o próton, do outro lado eu tenho o meu ácido conjugado. Certo? Essa estrutura é capaz de protonar o íon fluoreto, ocasionando a reação no sentido contrário. Muito bem. Quando eu trabalho de maneira quantitativa com esses dados, é bem interessante porque aquilo que a gente trabalhou de forma qualitativa se consolida. Então, quando eu olho lá para a tabelinha de constante ácida e básica, ó, o ácido fluorídrico, ó, agora vamos, o Ka dele nesse sentido, ó, o Ka marronzinho, nesse sentido, é 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Por outro lado, o Kb nesse sentido, ó, Kb marronzinho nesse sentido, do íon fluoreto, o Kb é 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. Tô pegando os dados, tô lendo os dados que estão lá na tabela para vocês, tá? Ó, não tô inventando da minha cabeça, eu tô tirando esses dados dessa tabela aqui, ó. Depois você pode olhar com calma. Muito bem. Aí, quando eu vou para o par conjugado rosinha, olha lá. O rosinha, ele atua nesse sentido como base, ó. Então, existe um Kb nesse sentido. Olha lá.
Qual que é o KB nesse sentido? 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? E essa estrutura protona a outra, né? Então existe um Ka nesse sentido, ó. Um Ka do íon amônio nesse sentido. O Ka, que também é tabelado, é 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. Certo? Agora, se eu procuro olhar para as constantes, né, e comparar ácido com ácido, depois base com base, eu vou chegar nas mesmas conclusões que eu tive tratando o fenômeno de maneira qualitativa. Olha, então, qual que é a constante Ka desse ácido aqui, ó? Está na ordem de 6,8 vezes 10 elevado a menos 4, né? Já a constante Ka nesse sentido, ó, é 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. Então, qual ácido é mais forte? O ácido fluorídrico ou o NH4+? O ácido fluorídrico. Lembrando que o K, esse valor aqui, ó, tem a ver com produto sobre reagente. Então, se o número deu grande, quer dizer que eu tenho muito produto e pouco reagente. Esse K nesse sentido, esse valor aqui, ó, esse Ka veio de qual divisão? Veio de reagente, né, dividido pelo produto. Lembrando que eu estou no sentido contrário. Então, reagente, concentração dos meus reagentes dividido pela concentração dos produtos. Deu um número pequenininho, ó. Esse número pequenininho significa que tem pouco reagente e muito produto, né? Tudo bem, gente? Então, ó, quando eu comparo esse com esse, eu percebo que esse é o forte e esse aqui é o fraco. Olha lá. Agora, quando eu comparo a base com a base conjugada, base com base, olha lá o valor do KB. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, é um valor alto, né? Ó, já ó, esse valor aqui de KB, ó, 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. Quer dizer que essa base tem pouca força. Esse sentido de, ó, então, esse sentido aqui, ó, dessa substância atuando como base, ele é pouco favorável, né? Então, aqui comparando esse valor com esse aqui é o forte e esse aqui é o fraco. Então, de um lado eu sempre tenho o forte e do outro lado eu sempre tenho os fracos, tá? Então, olhando para isso daqui, o deslocamento de equilíbrio está em qual sentido? Tá para a direita, da esquerda para a direita. Então, essa base tem alta força, tem grande força de base, né? É altamente favorável essa reação de protonação dessa base. Esse ácido também é forte em relação ao outro lado, né? Então, isso aqui vai acontecer predominantemente. Tá claro, gente? Todo mundo entendeu aí? Babinha? Você pode fazer isso aqui com vários exemplos lá na tabela para você enxergar isso de maneira quantitativa, usando os Ks. E aí o curioso é que esse vezes esse dá 10 elevado a menos 14. Esse vezes esse dá 10 elevado a menos 14. Ó. Sempre dá 10 elevado a menos 14. Tá bom? Beleza? Eu ia fazer mais um exemplo aqui, mas não vou fazer não. Né? Eu acho que vocês já entenderam. Então o que eu vou fazer agora? Vou deixar mais 2 exercícios para casa. Essa semana eu vou pegar bem leve com vocês, hein? Vamos lá. Nós fizemos o exercício 9, né? Que é a partir dessa tabela conseguir mostrar para que lado que está deslocado o equilíbrio. Nós fizemos isso daí no vídeo anterior. Agora, vocês podem... Esse exercício 10 fica para casa, tá? Você vai usar a mesma tabelinha para dizer se o equilíbrio está deslocado para um lado ou para o outro. Tá bom? Lembrando que sempre um lado é forte, outro lado é fraco. Compara ácido com ácido, base com base. Não pode fazer ácido com um par conjugado dele, não. Beleza? Então esse aí fica para casa. Esse aqui também fica para casa, gente.
Aqui, ó, eu peguei, a literatura muitas vezes traz pra gente o Ka, né? O Kb não. O Kb é difícil de você ver ele tabelado, sempre traz o Ka. Então, através daquela propriedade, Ka vezes Kb dá 10 elevado a menos 14, eu acho o lado de Kb. Então, se eu tenho um ácido que protona alguma coisa para cá, e tem uma determinada força, e essa força tem a ver com o valor do Ka, né? Nós já vimos isso daí. A força tem a ver com a constante de equilíbrio. Quanto maior a constante de equilíbrio, maior a força, maior a tendência de protonar, né? Então, qual que é o ácido mais forte? O ácido acético, que tem Ka 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, ou o ácido arsenoso, que tem 5,1 vezes 10 elevado a menos 10 de Ka? É o ácido acético, né? Por quê? Porque esse valor ele é fruto da concentração de H+ vezes a concentração do íon acetato dividido pela concentração dos reagentes. Se esse valor deu grande, quer dizer que tem alta concentração de H+, quer dizer que tem alta porcentagem de ionização, portanto é mais forte. O conceito de força de ácido vocês já viram comigo. Tudo bem? Então, quanto maior a concentração de Ka, quer dizer que o ácido ioniza mais, forma mais íons, H+ do outro lado e o íon que vem acompanhado dele do outro lado, né? Se o valor da constante é alta, quer dizer que a quantidade de produto é alta e a quantidade de reagente que sobra é baixa, né? No caso aqui, todos eles são baixos, né? O valor de Ka é bem baixinho para todos eles. O que existe são valores bem baixos e outros não tão baixos, mas baixos também, né? Tudo bem? Então, a partir da tabela abaixo, calcular o Kb para o ácido bórico, para o ácido butanóico e calcular também o Kb para o ácido arsênico, tá? Então, você já tem condições disso. A literatura informa para a gente, de forma predominante, o Ka de muitos ácidos, que é a tendência de protonação do ácido. Mas o sentido contrário, que é o Kb, né, a base conjugada atuando para o outro lado, ele não informa. Não é comum de informar isso, mas eu tenho a propriedade, que é Ka vezes Kb dá 10 elevado a menos 14. Tá bom? Então isso aí fica para casa também. Beleza? Muito bem, continha básica, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima atividade. Beijo, beijo.